A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Eu sou Luiz Fernando Scheibe, sou geólogo e atualmente professor emérito, quer dizer, aposentado já, da Universidade Federal de Santa Catarina, e atuei durante vários anos agora como coordenador de um projeto de pesquisa chamado Rede Guarani Serra Geral, que foi destinado a estudar a questão das águas subterrâneas da parte oeste de Santa Catarina, estudando o nosso maior sistema aquífero, que é o Sistema Aquífero Integrado Guarani Serra Geral. A denominação que a gente deu aqui durante o nosso projeto, considerando que são dois sistemas aquíferos que estão um sobre o outro e, consequentemente, eles devem e podem ser estudados em conjunto. Nesse trabalho, tivemos a participação de inúmeras universidades de Santa Catarina. Em determinado momento, tínhamos mais de 60 pesquisadores atuando no projeto, e sem falar nos alunos e nos estudantes de mestrado, de doutorado, vários trabalhos de conclusão de curso e etc. Isso aí permitiu uma soma bastante grande de dados que a gente coloca à disposição de todos vocês no site que vai aparecer logo em seguida, e que nós queremos também que sejam utilizados por toda a população de Santa Catarina. Então, é um grande prazer estar aqui no Planeta Doc, nesse seu trabalho, o Planeta na Escola, e podermos contribuir dessa forma para os estudos e para os trabalhos relativos à água em Santa Catarina. Para que a gente possa divulgar melhor o nosso trabalho, nós temos aqui um link, endereço que vocês podem copiar e utilizar, que é esse RGSGSC, de Rede Guarani Serra Geral em Santa Catarina, wordpress.com. A água, não só em Santa Catarina, mas a água, de um modo geral, como todos nós sabemos, indispensável à vida. Nós dependemos dela para todas as nossas funções,
E ela também exerce na natureza um papel muito importante de colaboração, de coordenação entre todos os seres vivos. E por isso mesmo é extremamente importante que a gente aprenda mais e que a gente estude mais sempre sobre a água. Sempre há muita coisa que aprender sobre esse tema. Então, vamos passar à apresentação para que a gente possa já compartilhar algumas das questões relativas à água. Vocês sabem que quando descobrem um novo planeta, os astrônomos descobrem um novo planeta, a primeira coisa que se pergunta é: tem água lá? E por que é que pergunta isso? Pergunta exatamente não pela água, mas pergunta pela vida. Porque a vida, como nós conhecemos na Terra, só é possível graças à presença e às características muito especiais da molécula de água, que tem suas características dadas pela sua configuração enquanto molécula, enquanto H2O, que todo mundo conhece. Então, vou mostrar uma figura que é uma apresentação estilizada, mas ela chama atenção para uma coisa que é muito importante. É o fato de que a molécula de água é constituída, todo mundo sabe, por 2H, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Acontece que o oxigênio é um átomo, ou um ânion, muito grande, é uma esfera muito grande. E o hidrogênio, ele praticamente não tem tamanho, porque é só um núcleo e um elétron. Mas o importante na molécula da água é que os 2 hidrogênios que estão ligados ao oxigênio não estão um de cada lado da esfera. Eles estão formando um ângulo entre eles de 104,45 graus, sempre. Por que isso é tão importante? Porque se eu passar um plano pela metade da esfera, a metade superior dessa esfera ficaria mais negativa e a metade inferior mais positiva. Isso é extremamente importante porque é isso que explica o que a gente chama de polaridade da água. Afinal, cada molécula de água tem um polo positivo e um polo negativo. Isso explica o comportamento da água, especialmente em relação a ela mesma, que faz com que as moléculas de água se juntem umas às outras, segundo o positivo e o negativo, se juntam, formando um líquido, porque a rigor poderia ser um gás também. Né? O oxigênio é um gás, o hidrogênio é um gás, os dois juntos poderiam ser um gás também. Mas, como uma molécula atrai a outra, eles formam o líquido. Então, a água líquida tem essa capacidade de, ao mesmo tempo que ela escorre, ela também capta os outros íons, os outros cátions, as outras substâncias. Se você colocar sal num copo com água, esse sal derrete. Derrete por quê? Derrete porque o lado negativo da água vai se juntar com o sódio do NaCl. E o lado positivo da água vai se juntar com o cloro. Isso aí afasta o sódio do cloro, que ficam, então, dissolvidos nessa molécula de água. Isso aí explica todas as funções que a água tem no nosso organismo, por exemplo, que é a função de nos hidratar para que a gente possa dissolver as substâncias que nós usamos para alimentação. Ela trabalha no sangue, para diluir o nosso sangue também. Ela trabalha nas funções de excreção, todas as funções do nosso organismo. Então, isso tudo está explicado por essa característica muito especial, que é a polaridade da água. Se a gente for trabalhar com isso mais adiante, nós vamos ver que é isso também que permite
que a água, junto com o carbono, mais a luz solar, as duas juntas, as três coisas juntas, façam a fotossíntese. Essa fotossíntese é a que dá origem à glicose, à celulose, aos componentes das plantas. E, ao mesmo tempo que extrai o carbono da atmosfera, ela produz a substância que compõe as árvores, a cana, todos os vegetais, e também faz com que haja uma volta do oxigênio, esse 6O2 que você está vendo no final, a volta do oxigênio para a atmosfera. Então, isso é um processo de purificação da atmosfera e, ao mesmo tempo, explica a origem de praticamente todos os combustíveis. A madeira, a cana e os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural, tanto o gás convencional como não convencional, aquele do fracking e tudo mais, né? E também é esta polaridade da água que garante a existência de um ciclo da água. Esse ciclo que vocês estão vendo é o armazenamento da água nos oceanos e, por atividade do Sol, extremamente importante a atividade do Sol, ele faz com que haja evaporação da água dos oceanos. Neste processo de evaporação, a água do oceano, que é salgada, ela deixa o sal no oceano, mas ela leva água pura para a atmosfera. É o que a gente chama, às vezes, de o milagre da purificação da água. Esse fato, ele garante que haja uma renovação contínua através da condensação, do armazenamento da água na atmosfera, também por evapotranspiração, que é a transpiração dos vegetais, haja precipitação, ou na forma de neve nas altas montanhas, haja o escoamento superficial, haja formação dos rios, haja a infiltração da água, que depois vai dar origem às nascentes, e a infiltração formando o armazenamento de água subterrânea nos aquíferos. Então, esse ciclo da água é muito importante a gente ter presente que, sem este ciclo da água, não adiantaria nada a gente ter H2O apenas na superfície da Terra, na forma de gelo ou na forma de vapor. É preciso que haja todo esse ciclo para que a água continuamente passe por esta purificação. Na verdade, a Terra é uma improbabilidade estatística. Por quê? Porque este ciclo depende de inúmeras variáveis. Depende da gravidade terrestre, depende da presença na superfície da Terra de diferentes níveis para que haja escoamento da Terra, depende da distância do Sol, depende da rotação da Terra. Se a rotação da Terra fosse muito lenta, nós teríamos apenas gelo de um lado e apenas vapor de água do outro. Então, essa rotação da Terra de 24 horas, ela garante que haja temperaturas máximas de mais 50 graus, menos 50 graus, e essa variação é que permite a existência do ciclo da água. E é por isso que o Antônio Donato Nobre, nosso colega, diz que a Terra é uma improbabilidade estatística. Mas dentro dessa improbabilidade existe uma função que é uma função extremamente importante entre todos os organismos e o próprio solo e as rochas que compõem a nossa vida terrestre. Eu mostro essa foto das raízes entrelaçadas de árvores do mangue, foram expostas pela erosão aqui na Praia da Daniela,
que evidencia as trocas entre os diversos troncos. Vejam como esses troncos diversos tinham raízes que se entrelaçavam. Esse entrelaçamento, ele fala sobre a cooperação entre as árvores, no caso, mas também a cooperação que existe entre os bilhões de seres que compõem, por exemplo, o nosso corpo. Nós temos bilhões de organismos que cooperam entre eles. Isso aí é uma lei extremamente importante, que a gente está acostumado a ouvir falar que o Darwin, por exemplo, criou a ideia de uma competição, mas não é verdade. O que existe é uma cooperação entre todos os seres vivos, e essa cooperação é que é responsável pela permanência da vida na Terra. Nesta imagem que estamos mostrando agora, estamos mostrando a imagem de o que seria todo o planeta, e vocês observem que, ao longo do Trópico do Câncer, no hemisfério norte, existe uma série de desertos. Ao longo do Trópico do Capricórnio, no hemisfério sul, também existe uma série de desertos. Agora, apenas, vejam, tem desertos na América do Norte, o deserto do Saara, da Arábia, Gobi, lá na China. No Trópico do Capricórnio tem o Atacama, tem o Kalahari na África, tem o deserto na Austrália, mas aqui no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, não tem deserto nenhum. E por que será que não teria esse deserto? Por causa do que foi chamado agora, há pouco tempo atrás, é que se chegou a essa conclusão, dos tais de rios voadores. Esses rios voadores seriam o movimento de nuvens. Vejam, eu falei antes no ciclo, né? Aqui do lado direito, as nuvens se formando através da evaporação a partir do oceano. Essas nuvens se dirigem no norte do Brasil por sobre a região amazônica, caem como chuva na região amazônica, mas as árvores têm a evapotranspiração, formam novas nuvens. Essas nuvens se deslocam para o oeste, mas, ao encontrar a Cordilheira dos Andes, essas nuvens mudam o seu rumo e passam a migrar para o sul. Então, as nuvens que não ultrapassaram a cordilheira vêm irrigar o centro da América Latina e vêm irrigar a região sudeste do Brasil e a região sul do Brasil, e também uma parte da Argentina. Então, graças a esses rios voadores, é que nós temos uma manifestação bem clara do ciclo das águas em toda a região latino-americana. Esse ciclo hidrográfico e esses rios voadores, eles acabam por irrigar todo o estado de Santa Catarina, e aqui eu estou mostrando um mapa de Santa Catarina com distribuição de poços de água subterrânea, mas basicamente para mostrar para vocês que existem em Santa Catarina 10 regiões hidrográficas. Cada uma dessas regiões hidrográficas de Santa Catarina é constituída por muitas bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas estão separadas no nosso estado, basicamente em duas vertentes. Essas duas vertentes seriam, como está mostrado aqui neste mapa, que mostra o corredor ecológico do Caminho das Nascentes, do lado direito, a vertente atlântica, do lado esquerdo, a vertente do interior. A linha azul que vocês estão vendo aqui é a linha das cumeadas da Serra Geral, depois, aqui mais ao norte, da Serra do Mar.
E essa linha representa, então, a separação entre a vertente atlântica e a vertente do interior. E graças ao trabalho de um colega nosso, o geógrafo Luciano Henning, no governo passado de Santa Catarina foi criado, por uma lei estadual, este corredor ecológico que une todas as cumeadas que separam essas duas grandes vertentes do nosso estado. Então, essas bacias hidrográficas de que a gente falava, elas estão separando o estado, mas estas cumeadas representam as grandes nascentes, tanto dos rios que vão para o oceano, como dos rios que vão para o interior. Da mesma forma, do lado oeste, no interior, nós temos o maior sistema aquífero de Santa Catarina. O que é um sistema aquífero? Um aquífero é uma rocha que contém água. É importante a gente ter essa clareza, porque muitas vezes a gente imagina que, quando fala, por exemplo, no aquífero Guarani, que é o mais conhecido de todos, a gente imagina que é um grande lago que tem lá no interior. Nessa foto que nós estamos mostrando aqui, vocês têm na parte de baixo da foto, aqui, uma parte da rocha um pouco mais rosada e mais compacta. Este é o aquífero Guarani. O que é o aquífero Guarani? Um arenito, uma rocha. Onde é que está a água do aquífero? Está nos poros da rocha. Na parte superior, nós temos um outro aquífero, que é o sistema aquífero Serra Geral, que é constituído por basaltos, por rochas vulcânicas. Vocês veem que há uma tendência a serem verticais as paredes dessa rocha. Por quê? Porque ela é muito fraturada e essas fraturas também contêm água. Então, ele também é um grande aquífero. São dois grandes sistemas aquíferos. O sistema aquífero Guarani e o sistema aquífero Serra Geral. E esses dois juntos é que formam a nossa grande disponibilidade de água subterrânea em Santa Catarina. Aqui dá para ver um pouquinho melhor que o sistema aquífero Serra Geral é fraturado, é um dos tipos de aquífero, e o sistema aquífero Guarani é poroso. Por quê? Porque ele é uma areia, é constituído por grãos de areia, e a água está entre esses grãos, nos poros desses grãos. Então, na paisagem vai aparecer aqui, essa linha branca está separando na vertical o que seria o sistema aquífero Serra Geral em cima e o sistema aquífero Guarani na parte de baixo. Né? Isso foi diagramado, digamos assim, mostrando esses dois tipos de sistemas aquíferos, um desenho feito por nosso outro colega, Carlos Henrique Fensterseifer, geólogo também, que colocou esses dois tipos de aquíferos e também o número de poços cadastrados no oeste de Santa Catarina até o ano de 2005. É um número só dos cadastrados, mostrando que no sistema aquífero Serra Geral eram mais de 5.700 poços. E no sistema aquífero Guarani, do qual todo mundo já ouviu falar, tinha ouvido falar menos do Serra Geral, provavelmente, só tinha até então 17 poços. Hoje já tem mais de 200 poços no Guarani e os poços do sistema aquífero Serra Geral já são muito mais do que 10.000 poços. Onde é que estão esses aquíferos? O sistema aquífero Guarani Serra Geral, no contexto da Bacia do Prata. Vejam bem, aqui aparece na linha escura o contexto da Bacia
do Prata, que é constituída pelo rio Paraguai, pelo rio Paraná e pelo rio Uruguai. E a área total do sistema aquífero Guarani é de 1.100.000 quilômetros quadrados. Esse aquífero Serra Geral, ele está mostrado aqui nessa cor de verde mais escuro, enquanto que sobre o verde mais escuro tem o verde mais claro, que é a área do sistema aquífero Serra Geral, que cobre o Guarani. Isso aí dá uma área de ocorrência desse sistema todo em Santa Catarina de 49.000 quilômetros quadrados, ou seja, 51% do estado. Nesta imagem, vocês têm um pouco mais detalhado como é que é esta situação. Do lado direito superior da imagem, temos aí a distribuição dos dois sistemas aquíferos, o sistema aquífero Serra Geral em verde mais claro e o sistema aquífero Guarani em azul. Mas então, o Guarani só tem essas manchas? Não. Vejam aqui nesta seção geológica que está embaixo, essa situação. O sistema aquífero Guarani em verde está em cima e o sistema aquífero Guarani está embaixo em toda a extensão do sistema aquífero Serra Geral. Então, se você fizer uma perfuração em qualquer um desses lugares, você vai encontrar primeiro uma espessa camada de basaltos e depois vai encontrar o sistema aquífero Guarani embaixo dele. É por isso que na planta ele só aparece aqui dos lados, como se fosse isso aqui é como se fosse uma fatia de um bolo, né? de uma torta recheada. E que o recheio seria o sistema aquífero Guarani e o Serra Geral seria o glacê de cima da torta. E embaixo, as outras camadas são de rochas mais sedimentares, mais antigas, e também as rochas que compõem o embasamento cristalino do nosso estado. Então, todas essas rochas que aparecem na seção, elas estão presentes também no sistema aquífero integrado, o sistema aquífero integrado Guarani Serra Geral, estão presentes no mapa geológico do estado de Santa Catarina, que está representado nessa figura também. Esta foto é apenas para mostrar um poço entre muitos poços que existem ao longo do nosso estado. Esse é um poço em águas, em um sedimento, em uma rocha sedimentar bastante rasa, em Garopaba, por exemplo. Por que eu fiz questão de mostrar isso aí? Porque não existe apenas como aquíferos o Guarani e o Serra Geral. Nós temos um número enorme de aquíferos em Santa Catarina. As rochas que estão embaixo do Guarani e embaixo do Serra Geral, elas também constituem aquíferos muito importantes. E as rochas que estão em cima também, os sedimentos mais novos, como as camadas de areia. Vejam, aqui na ilha de Santa Catarina, por exemplo, nós temos o aquífero dos ingleses, nós temos o aquífero do Campeche e temos outros aquíferos que são formados por dunas. Dunas que estão também com seus poros preenchidos por água doce, que pode ser aproveitada. Bem, como é que nós podemos cuidar dessas rochas e dessa água? Primeiro, nos hidratando, porque isso é importante também, né? Mas qual é o papel do cidadão na gestão das águas? Nós dizemos que a gestão dessas águas deve ser uma gestão integrada, integradora e inclusiva. Se a gente olhar a atual
escala de gestão do Comitê das Bacias, que são os comitês que cuidam da gestão, do gerenciamento das águas, nós vamos ver que as bacias hidrográficas contam com conflitos de uso, em muitos casos amarrados ao poder econômico, estagnados no não entendimento da ação descentralizada. Então, a nossa sugestão é que a escala das microbacias permite a inclusão de cada cidadão na gestão. Então, para a gestão integrada das águas, é muito importante o papel dos comitês de bacias hidrográficas, mas é também importante uma gestão mais localizada, numa microbacia hidrográfica, por exemplo, dentro da qual cada cidadão é responsável pelo uso desta água, né? Então, na perspectiva de uma gestão integradora e cidadã, na perspectiva de um comitê, a gestão seria realizada na escala da bacia hidrográfica. Mas, na perspectiva do cidadão, ela pode ser realizada a partir da escala de percepção de cada cidadão. Os recursos financeiros da agência de águas, o repasse, no caso do cidadão, o recurso do próprio agricultor, do próprio dono da terra, de quem acompanha cada local, pode ser utilizado. Na perspectiva do comitê, é realizada por representantes, mas na perspectiva do cidadão, ela pode ser executada pelo cidadão. A perspectiva do comitê segue as leis definidas na escala federal, estadual e tal. Enquanto que o cidadão tem que seguir as diretrizes do plano de bacia definido pelo comitê. E a gestão participativa por representação, no caso do cidadão, ela pode ser gerida através de uma gestão protagonista, descentralizada e participativa. Aqui nós temos uma informação mais detalhada sobre a questão dos rios voadores e o seu papel na hidratação das paisagens. Nós dependemos basicamente da floresta amazônica, porque a partir do calor equatorial que evapora o oceano, a floresta atrai a umidade, leva aos Andes, chuvas ajudam a formar cabeceiras do Amazonas, o restante da umidade vai irrigar o centro, o oeste, o sudeste e o sul. Então, graças à persistência da floresta amazônica, nós vamos ter chuvas nas regiões sul e sudeste do Brasil. E, com isso, as taxas de infiltração dos nossos grandes aquíferos, como o sistema aquífero Guarani-Serra Geral, irão se recuperar. Graças a isso, os rios terão mais água, haverá maior produtividade agropecuária, a economia ganha e as próximas gerações vão agradecer. Mas, para que isso aconteça, é necessário que haja também a hidratação das paisagens continentais através de ciclos curtos, como esse que nós estamos vendo nessa figura. A evaporação, as primeiras nuvens que ocorrem já vão cair logo próximo da costa. Aqui na nossa ilha de Santa Catarina, a gente tem muito isso, né? Muitas vezes o estado todo está relativamente seco, mas na ilha, por causa do ciclo curto de precipitação, com a evapotranspiração, com as florestas que existem nas nossas encostas, nós vamos ter ainda, então, a infiltração, o escoamento superficial, um nível freático e um escoamento subsuperficial que vai levar essa água de volta para os oceanos. Aqui, mais uma vez, os poços cadastrados em Santa Catarina. A quantidade de poços dá uma dimensão
da dependência e da importância das águas subterrâneas para as pessoas e para a economia de Santa Catarina. E o fato é que essa dependência é cada vez maior por dois motivos. A água dos rios está diminuindo, mas principalmente, está havendo um grande grau de contaminação de todas as áreas do estado de Santa Catarina, de todos os rios de Santa Catarina. E também há consequências ambientais importantes no caso do sobreuso das águas subterrâneas. Se nós usamos mais do que a natureza pode repor, nós vamos ter uma desidratação das paisagens. Essa desidratação vai fazer com que o nível freático original, que é mais alto, ele ocasiona fontes, vegetação saudável e um nível de base perene. Com a diminuição da vazão das fontes e dos rios, e com a utilização de muitos poços que vão rebaixar o lençol freático, nós vamos ter fontes secas, vegetação deficiente e um padrão intermitente nas nossas águas. Essa foto do platô de Tendeka, na Namíbia, ela mostra como poderia ficar as nossas Serra Geral, aquela foto linda que vocês viram das nascentes do rio Canoas, cheia de vegetação, se a Amazônia perder as suas árvores, se o complexo de rios voadores for interrompido, nós teremos a possibilidade de uma paisagem árida como essa que nós temos aí. Então, em síntese, se quisermos progredir, nós vamos ter que prosperar junto com a natureza e não contra ela. Temos que encarar os nossos aquíferos como grandes caixas d'água, que mantêm as nossas paisagens hidratadas mesmo em épocas de estiagem. E os modelos agropecuários insustentáveis precisam ser substituídos por outros modelos de baixo impacto. Ações no caminho da sustentabilidade precisam ser implantadas desde já. A forma como cada brasileiro trata a sua água influi diretamente na disponibilidade da mesma para todos os moradores da microbacia, da bacia hidrográfica e até da cidade. E é necessário que todos os usuários cuidem das águas de forma comunitária, pensando-as como um bem comum e dispensável à vida de todos, e não de que há alguma coisa particular ou privada, como a gente fala muitas vezes na questão da privatização da água, e temos que lembrar sempre que quem privatiza, priva alguém de alguma coisa. Quer dizer, ao privatizar a água, nós estamos fazendo com que muitas pessoas deixem de ter acesso a essa água. E a comunhão das águas, então, exige que pensemos toda a humanidade como uma grande família. Mais uma foto dos nossos Sistema Aquífero Integrado Guarani Serra Geral, em afloramento próximo às nascentes do rio Canoas. Na parte de baixo aqui seria o Sistema Aquífero Guarani, na parte de cima uma pequena parte do Sistema Aquífero Serra Geral, que, como vocês veem mais ao fundo, há muitas outras camadas de rocha que se sobrepõem a essas. Aqui, aquele diagrama feito pelo nosso colega Fenster-Seifer, e uma mensagem final. A água pertence a um ecossistema vivo, que muitos chamam de Gaia, na hipótese do Lovelock, mas que os indígenas andinos já chamavam milenarmente de Pachamama. E a sua gestão, a gestão da água, deve ser ecossistêmica.
buscando a plenitude do ser na cooperação. Cooperação com a natureza como espaço onde se concretiza a vida.